Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Boa tarde. Começa agora a Estação Cidadania, uma realização do DEDES, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que está toda quinta-feira, 13h, aqui na Rádio da Universidade. No Estação Cidadania dessa semana, continuamos com a série de entrevistas sobre o Novembro Negro na URGS, dessa vez tratando da produção científica no campo das temáticas raciais. Fique conosco, o Estação Cidadania está no ar. O convidado de hoje é José Rivair Macedo, professor do Departamento de Pós-Graduação em História e coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Africanos da URGS. O NEAB-URGS é responsável por produzir, difundir e promover ações de ensino, pesquisa e extensão acerca dessas temáticas. Boa tarde, professor Rivair. Muito obrigado pela tua presença aqui no Estação. Boa tarde. Em uma das últimas vezes que tu esteve aqui conosco no Estação, tu falaste sobre a abertura de um edital de iniciação científica promovido pelo NEAB. E agora, então, eu queria saber como que tu avalia essa iniciativa, assim, qual foi o balanço que vocês têm até agora da abertura desse edital? Esse edital foi aberto no primeiro semestre de 2017 e tinha justamente a intenção de criar condições para o desenvolvimento qualificado de pesquisa na área de estudos afro-brasileiros, indígenas e africanos. A oferta foi direcionada particularmente aos estudantes cotistas, mas, enfim, estava aberto a todo e qualquer aluno ou aluna matriculado na universidade. Então, nós tivemos uma grande procura, as inscrições chegaram ao número de 40 pessoas, efetivamente 30 pessoas acompanharam todo o programa, que começou a ser desenvolvido no mês de agosto e que se encerrou no dia 29 de novembro, com uma amostra de iniciação científica feita pelos alunos. Então, qual era a ideia do programa? A ideia do programa era apoiar estudantes com propostas muito incipientes, muito iniciais de pesquisa para a formulação de um projeto, para a formulação de um problema, para a formulação de uma questão de pesquisa com conceituação, reflexão teórico-conceitual e metodologias, tanto quanto possível, pertinentes para os objetos específicos de estudo que esses estudantes tinham. Então, ao longo do programa, além da orientação que foi oferecida a esses estudantes, então nós temos um corpo docente que nos apoia e que atua como parceiro no programa, com 14 pessoas, na sua maior parte professores da URGS e alguns convidados nossos externos à universidade, que atuaram então na orientação daquelas ideias iniciais, transformando-as tanto quanto possível em propostas efetivas de pesquisa. Para além da orientação fornecida a esses estudantes durante os meses de realização do programa, nós oferecemos alguns fóruns de debate sobre temáticas pertinentes às pesquisas que estavam começando a ganhar corpo. Então, nós realizamos um fórum de pesquisa, por exemplo, no mês de agosto, sobre gênero e mulheres negras. Depois, no mês de setembro, um outro fórum de pesquisa sobre questão racial e racismo no Brasil. Depois, um terceiro sobre educação para as relações étnico-raciais. Um quarto sobre literaturas negras, que aconteceu agora no mês de outubro. E o quinto e último fórum tratou da questão das religiões afro-brasileiras e africanas na contemporaneidade. Então, foram várias discussões abertas, né, em geral ao público, mas direcionadas com maior ênfase para os problemas e questões enfrentadas, né,
pelos estudantes que atenderam ao nosso convite e integraram o programa. Além disso, depois desses fóruns, nós oferecemos, mais especificamente a professora Lilian Ramos da Silva, que é uma das colegas nossas que atuam no programa, ofereceu uma oficina de escrita acadêmica, justamente para auxiliar os estudantes no momento de preparação dos trabalhos que vieram a ser apresentados no dia 28 e no dia 29 de novembro, na primeira mostra de iniciação científica do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Africanos, da URGS. Certo. E, professor Rivair, qual a importância de se incentivar a produção científica universitária acerca dessas temáticas pertinentes às questões raciais? Eu entendo que o fato de estudantes cotistas, negros e indígenas estarem dentro da universidade não significa que as questões que interessam diretamente a eles ou as perspectivas que eles próprios tenham de pensar o mundo encontrem correspondência nos procedimentos metodológicos, nas reflexões teórico-conceituais e, sobretudo, nos fundamentos epistemológicos ocidentais que a universidade, em geral, reproduz. Que a universidade, na verdade, funciona como um espaço de produção. Então, existe, segundo pensamos, uma incongruência entre determinadas expectativas vindas desses estudantes que trazem nas suas experiências de vida, que trazem nas suas perspectivas de mundo, uma série de questões que nem sempre os debates e as reflexões teóricas já consolidadas conseguem efetivamente responder. Não quer dizer que não haja a possibilidade de que essas reflexões teóricas e essas questões, em geral, tratadas no mundo acadêmico, possam dar conta. Mas, para isso, teria que haver aquilo que o sociólogo brasileiro Guerreiro Ramos chamava, nos anos 50, de uma redução sociológica, isto é, você filtrar para a tua realidade aquilo que efetivamente o saber acadêmico ocidental produziu. E nessa filtragem, ela ser feita de uma maneira qualitativa e de uma maneira seletiva também, né? Então, a importância específica do programa está em que, no mínimo, ele foi sensível à particularidade e à especificidade desses estudantes e sensível também a bibliografias e referências que pudessem estar sendo produzidas por acadêmicos, por pesquisadores, comprometidos de alguma maneira com o mundo negro e com o mundo indígena. Então, é uma maneira de realizar aquilo que alguns chamam de minimizar o chamado racismo epistemológico, a exclusão epistemológica de perspectivas de mundo fundados em diferenças que não são contempladas ou que não são visibilizadas, né, no debate acadêmico convencional. Então, nesse sentido, é que o programa ganha uma especificidade de ser um programa de iniciação científica em estudos afro-brasileiros, indígenas e africanos. Nós não tomamos esses estudos afro-brasileiros, indígenas e africanos apenas como campo de estudos, mas nós tomamos também como espaços de construção de conhecimento significativos com a agência e com a participação de intelectuais ou de sábios, de detentores de conhecimentos que falem a partir de vivências e de experiências negras e indígenas. Me parece muito um ato político, né, de tensionar essa representatividade desses estudantes que, apesar de estarmos há 10 anos com as cotas na URGS, ainda precisam resistir por inclusão, para se sentirem contemplados também num meio que ainda é muito elitizado, né? Então seria mais nesse sentido. A política é um fenômeno de abrangência extraordinária, quer dizer,
Política se faz em qualquer espaço e em qualquer circunstância, inclusive dentro da universidade, nesse caso, inclusive, ao selecionar, priorizar ou favorecer determinados tipos de conhecimento que possam responder a sujeitos que eram sujeitos excluídos até muito pouco tempo. Nós entendemos exatamente assim. As ações afirmativas e a presença de estudantes cotistas, negros e indígenas na universidade coloca o problema da diferença, mas não só a diferença de corpo ou a diferença de aparência, mas também a diferença da experiência, da vivência, dos significados sociais que acompanham essas pessoas. Nesse sentido, entendemos que as ações afirmativas geram tensões e disputas de ocupação de espaço. Não só a ocupação de um espaço físico, mas também de um espaço simbólico e também da geração de conhecimentos, da geração de ideias, de imaginários que possam ampliar a noção de universidade para efetivamente um espaço de produção de conhecimentos os mais variados. Então, nesse sentido, entendo sim que é um ato político. E no sentido mais profundo de política, quer dizer, que é você capacitar os indivíduos a não apenas conviver na polis, mas conviver como sujeitos ativos, como sujeitos que pensam, que agem e como sujeitos que podem responder aos seus grupos originários, às suas comunidades, significativamente com uma contribuição que esse espaço elitizado efetivamente pode dar. Agora que falaste nessa ampliação da noção de universidade, eu acho pertinente a gente comentar que na manhã de hoje foi concedido o título de doutor honoris causa para o músico, historiador, autodidata Ney Lopes, que também foi uma articulação, né, feita através de ti, do NEAB. E eu queria saber, assim, como que se deu esse processo e qual é a importância desse reconhecimento? Justamente, a articulação para a concessão do título de doutor honoris causa veio a partir do Departamento de História e da direção do IFCH, que são os espaços institucionais da universidade de onde se pode propor, né, a concessão de uma honraria como essa. De fato, eu tive envolvimento direto e, evidentemente, como coordenador do NEAB, como parceiro do DEDS, quer dizer, isso tudo acabou caminhando juntos, né? Mas a ideia, de qualquer maneira, que é o que importa aqui, da concessão do título de doutor honoris causa, está baseada na mesma ideia da tensão que nós discutimos anteriormente. A tensão entre formas de saberes valorizadas ou invisibilizadas no mundo acadêmico. Ney Lopes é um escritor, um sambista, um pesquisador, um poeta, um romancista, um contista, que escreve há mais de 40 anos letras de canções belíssimas, contos, poesias, romances, obras de pesquisa da maior importância, algumas consideradas obrigatórias para quem quer entender o mundo negro brasileiro, como a Enciclopédia Brasileira de Diáspora Africana, como o Dicionário Banto do Brasil, como Bantos, Malês e a Identidade Negra, que foi escrito em 1988, mas não tem um reconhecimento acadêmico para essa produção. É um autodidata, como você bem falou. Essa situação gera, então, um descompasso de uma enorme valorização social da figura pública do Ney Lopes, mas uma invisibilidade acadêmica nesse espaço que, de alguma maneira, coloca para si o monopólio de controlar ou determinar aquilo que é válido ou aquilo que não é válido como conhecimento científico. E muitas vezes ainda a hierarquização desse conhecimento entre quem efetivamente produz conhecimento e aquele que é apenas um divulgador e aquele que é apenas um vulgarizador, onde provavelmente seria enquadrada a obra do Ney Lopes. Então, no sentido de romper com essas compartimentações e essas hierarquizações,
que a concessão do título a ele, ocorrido ao final dessa manhã, assume um significado político também extremamente importante, pelo reconhecimento da qualidade desse trabalho, né? Que não é apenas o volume de livros que ele escreveu, o volume de canções que ele compôs ou que ele executou, mas a qualidade desse trabalho, a qualidade dessas canções, o quanto ela representou, inclusive, para a inovação estética do samba, de que ele é uma das figuras proeminentes, o quanto representou para os movimentos sociais negros as suas obras que inspiraram esses movimentos, né, que deram fundamentação para esses movimentos. Então, acho que está acontecendo um movimento importante no Brasil nesses últimos anos, né, no sentido de finalmente, né, a academia abrir os seus olhos para esses sábios, para esses detentores de conhecimentos, não apenas de conhecimentos de tradição oral, mas também de tradição acadêmica, de tradição escrita. Então, tudo isso está rodeado de um simbolismo que eu acho muito interessante e isso me deixa muito feliz de poder ter, de alguma maneira, ajudado a que tudo isso acontecesse também. Então, professor Rivair, muito obrigado pela tua participação no Estação Cidadania de hoje e parabéns pela tua atuação militante dentro da universidade. Obrigado. Continuamos. No Estação Cidadania de hoje, contamos com a participação de José Rivair Macedo, professor do Departamento de Pós-Graduação em História e coordenador do NEAB URGS. E se você participa de algum projeto de extensão que dialoga com as temáticas da estação, mande mensagem para o Facebook do DEDES ou para o e-mail dedes@proreste.urgs.br contando a sua experiência que pode vir a se tornar pauta para o programa. Estação Cidadania fica por aqui. Este programa é uma realização do DEDES, com a apresentação de Camila Bengo, gravação de Eloy Lopes e edição de Jefferson Gomes. Voltamos na próxima quinta-feira, às 13 horas, aqui na Rádio da Universidade. Até lá!